Bom dia, a paz do Senhor para todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Para os meus amigos, um grande abraço, que Deus venha abençoá-lo grandemente. Hoje quero trazer aqui esse devocional, uma leitura da palavra de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. Hoje eu quero falar no texto de Romanos, capítulo 12, verso 16, falando da humildade como fundamento da comunhão cristã. Se queremos ter uma comunhão cristã entre meus amados, meus irmãos, minha família, eu preciso da humildade. Isso é um fundamento, essencial para a vida de todo cristão. Então o texto de Romanos capítulo 12, verso 16 diz: Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Veja aqui que diz, que precisamos viver em harmonia uns com os outros. Que não sejamos orgulhosos, mas estejamos dispostos, a ter comunhão, a associar-se a pessoas muitas das vezes com posições inferiores a nossas. E diz: não sejam sábios, não tenham sabedoria aos seus próprios olhos. Que às vezes as pessoas acham, porque sabem um pouco mais, ela é diferenciada das pessoas e se engana que precisamos um dos outros. Esse texto, Paulo, o apóstolo, ao escrever aos Romanos, ele ressalta a importância da humildade e da harmonia entre os cristãos. Então Paulo está aqui ressaltando, falando da importância, desse texto sobre a humildade, e a harmonia que tem que haver entre a comunidade cristã, entre as pessoas que se dizem cristãs. E diz assim: ele nos exorta a viver em unidade, sem orgulho ou superioridade, mas sim em amor e respeito mútuo. Esta passagem nos desafia a refletir sobre como podemos viver de forma mais semelhante ao modelo de Cristo. Então, você que pretende imitar a Cristo, ser o modelo de Cristo, ou simplesmente praticar a palavra de Deus, Paulo, nesta passagem bíblica, ele nos desafia para que venhamos refletir sobre como podemos viver dessa forma, sem orgulho ou superioridade, mas viver em amor e respeito ao próximo, respeito mútuo, não é isso? E ele nos exorta para quê? Para que vivamos em unidade. Vemos também nesse versículo o apóstolo Paulo nos desafiando para que nos associemos com pessoas de posição inferior. Isso significa, ou isso não significa buscar a companhia apenas dos menos favorecidos, mas sim estar disposto a servir e aprender com todos, independentemente de sua posição social, econômica ou intelectual. É que o que Paulo está falando aqui, gente, irmãos, é que às vezes nós escolhemos as nossas amizades. Sim, sabemos que temos que procurar pessoas que entendam o nosso raciocínio, pessoas que falam a mesma linguagem que a nossa. Mas vão existir pessoas que não têm, como que diz aqui o texto, posição social igual a nossa. Pessoas economicamente que são bem inferiores à posição de alguns, E tem pessoas que o intelecto dela realmente deixa a desejar. Mas Paulo está nos ensinando, que não é para que você esteja, ele diz, isso não significa buscar a companhia apenas dos menos favorecidos, tá? Mas você tem que estar disposto a servir e aprender com todos. Não é somente buscar, não, eu quero ser seu amigo, não. Esteja disposto, é isso que ele está dizendo, a aprender com essas pessoas também.
menos, mesmo que ela tenha uma posição social menor que a sua, mas às vezes, por ter uma posição social menor que a sua, né? Menor que a que você tem ou inferior, mas ela vai ter alguma coisa para que nós venhamos aprender com ela. Economicamente, às vezes a pessoa ela tem menos recurso que você, mas sabe viver com o pouco que tem, coisa que muitas das vezes você tem e não sabe viver, não sabe economizar, não sabe ter uma educação financeira. E essas pessoas podem nos ensinar isso que Paulo está dizendo. Não se aproximar somente porque ele é menos favorecido, não, mas se aproxime, né, para que você esteja disposto a servir e aprender com todos. A servir como? Aquilo que você conseguiu aprender, né, o seu aprendizado, você possa transmitir para essas pessoas. E o aprendizado dessas pessoas, por mais humilde, carente, inferior que seja, né, a você, nós temos alguma coisa a aprender com elas. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Em resumo, né, eu quero dizer aqui ainda que é olhar para o outro com os olhos de Cristo. Como é que Cristo olharia para essas pessoas menos favorecidas? Se vermos alguns textos sagrados, nós vemos que Jesus era rodeado, né? Rodeado de pessoas carentes, pessoas enfermas, economicamente, né, sem nenhum recurso, intelectualmente, pessoas que até nem sabiam ler, né? E Jesus aprendeu muito com elas. Tanto que muitas parábolas que Jesus citou, né, foram pessoas da lavoura, pescadores, né? Então eram pessoas tidas como o intelecto baixíssimo, mas Cristo aprendeu com elas. Cristo deu grandes ensinamentos através, né, dos seus exemplos dessas pessoas. Então, como diz aqui, ó, quando praticamos esses princípios, testemunhamos ao mundo o amor transformados em Cristo. O amor transformador de Cristo. Vocês entenderam? Quando a gente pratica esses princípios, tá? Que a gente vê que os menos favorecidos, que pessoas que são socialmente inferiores a nós, pessoas que economicamente têm poucos recursos, quando nós praticamos esses princípios de experimentar, aprender ou ensinar a essas pessoas, nós testemunhamos neste mundo que nós estamos vivendo o amor transformador de Cristo. Olha que coisa. Então, quando você olha para o outro com o olhar de Cristo, você tem que reconhecer que todos somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Tanto o pobre como o necessitado, como aquele que é inferior economicamente, socialmente, todos carecemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. O resumo de Romanos 12,16 nos desafia a vivermos em harmonia, humildade e amor mútuo. Quando praticamos esses princípios, como eu acabei de falar, testemunhamos ao mundo o amor transformador de Cristo. Então, amados, que possamos, pela graça de Deus, testemunharmos ao mundo o amor transformador de Cristo. Que possamos, pela graça de Deus, viver de acordo com esses ensinamentos, sendo instrumentos de paz e reconciliação em um mundo marcado pela divisão e pelo egoísmo. Que o Senhor te abençoe com esta palavra, que saiba que pessoas menos favorecidas, pessoas socialmente abaixo daquilo que você vive, ou pessoas que têm a sua condição econômica inferior à sua, pessoas que intelectualmente elas não têm entendimento, muitas das vezes nem sabedoria, mas pode ter certeza que com humildade, que você, quando se aproximar dessas pessoas, estejam dispostos a aprender com elas e doar um pouquinho daquilo que você sabe
para essas pessoas o mundo vai ser melhor. Nós vamos estar reconciliando um mundo marcado pela divisão e pelo egoísmo. Que Deus te abençoe nesta manhã. Não esqueça, né, de se inscrever no canal Flávio Santos. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, se assim se você se interessou. Talvez alguém precise, né, necessite ouvir essa palavra, tá? E deixa lá o teu like, né? Isso vai ajudar bastante o nosso canal, né? Para que a gente possa estar divulgando ainda mais o Evangelho da Graça, em nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa manhã para você, em nome de Jesus.